Olá, senhores. Bora aí para mais uma questãozinha de eletrodinâmica. Olha só. Um técnico eletricista, para obter as características de um determinado resistor, submete o mesmo a vários valores de diferença de potencial, obtendo as intensidades de corrente elétrica correspondentes. Com os valores obtidos, o técnico constrói o gráfico U em função de I, no caso eles chamam V em função de I, mostrado abaixo, concluindo que o gráfico caracteriza a maioria dos resistores reais. Analise o gráfico, assinale as proposições corretas. 1. A resistência desse resistor tende a aumentar com o seu aquecimento devido ao aumento da corrente. Olha só que bacana, senhores. A gente percebe que no primeiro trecho aqui é uma reta até chegar aí próximo de 600 mA de corrente e 3 volts DDP, certo ou não? Então a gente percebe aqui que é uma reta, garante que o resistor é ômico nesse trecho, tá? Porém, a partir desse ponto, você começa a perceber que ele começa a fazer uma curva aqui para nós, ó. E essa curva vai se acentuando cada vez mais para cima. A tendência, ó, é que a DDP aumente e a corrente permaneça constante, né? É uma tendência que vai ocorrendo aí se você analisar essa curva. Bom, lembre-se que uma maneira que nós temos de determinar a resistência elétrica, além de aplicar a formulinha U igual a RI, é você pegar a tangente de um determinado ponto, ó, em relação à horizontal. Vou aumentar esse traço, ó, se eu pegar a tangente aqui na curva característica e medir o ângulo, né, em relação à nossa horizontal, em relação ao eixo X, a tangente desse ângulo dá um valor numericamente igual à nossa resistência elétrica. Então aqui, ó, eu tenho um ângulo alfa. Se eu pegar num outro ponto aqui, senhores, qualquer dessa reta, ó, eu percebo que a tangente, ela continua com o mesmo ângulo de inclinação em relação à horizontal, ó, que eu tinha lá naquele ponto de baixo. Então, se ali era alfa, eu percebo que aqui em cima continua sendo alfa, né? Então, até chegar no 600 mA, o ângulo de inclinação da tangente que a gente traça, a sua curva característica aí, que no caso a curva característica é aquela linha vermelha, ela vai ter o mesmo valor, vai ter a mesma inclinação, até chegar no ponto 600 mA. Que a partir dos 600 mA, olha o que começa a acontecer com a tangente, ou seja, a reta tangente à curva característica em relação à horizontal. Percebam que o ângulo dela agora, ó, está aumentando, porque aumentou a inclinação. Então, eu tenho um ângulo beta maior que o nosso ângulo alfa. Se eu analisar no outro ponto aqui, ó, mais acima, você vai perceber que essa tangente aqui quase que tem uma inclinação de 90 graus em relação à horizontal, né? Então a gente percebe que esse ângulo que eu vou chamar de θ, ele com certeza é maior que o beta, que por sua vez é maior que o alfa, e assim por diante. Então eu percebo que após um certo valor, muito provavelmente em função do aquecimento que esse resistor sofre, ele acaba dilatando, né, alterando algumas características físicas dele, fazendo com que a sua resistência fique cada vez maior. Isso lembrando que a tangente do ângulo de inclinação aqui é um valor numericamente igual à resistência elétrica para nós. Portanto, o item 1 está verdadeiro, né? A resistência desse resistor tende a aumentar com o seu aquecimento devido ao aumento da corrente elétrica. Portanto, o item 1 é verdadeiro. Eu percebo que a resistência vai ficando cada vez maior. Tudo bem? E aí você pode fazer um cálculo muito rápido, tá? Para você poder mostrar isso. Quer ver que bacana? O U é igual ao R vezes o I. Você poderia fazer isso daqui, ó. R é U sobre I, certo? Pega um ponto qualquer, por exemplo, 3 e o 600. 600 mA, né? Seria 0,6 aqui, na verdade. 3, que é a DDP, dividido por 0,6, que é a corrente, vai dar uma resistência de 5 ohms, certo ou não? Agora pega para o valor 5 e 800 mA. O 800 mA seria 0,8. Aí você vai fazer o R é U sobre I. Então você vai pegar o 5 e dividir por 0,8. Você vai chegar que essa nova resistência, vou chamar de R', dá 6,25 ohms. Então olha que bacana. Conforme a corrente aumenta, você percebe que a resistência também aumenta o seu valor. Certo? Você poderia provar isso por números aí também, fazendo conta. Olha o item 2. No trecho de 0 a 600 mA, o resistor é considerado ômico, pois o valor da resistência é constante perfeito. Desde o 0 até os 600 mA é onde a gente percebe que o comportamento dessa resistência é o comportamento de um resistor ômico para nós. Ou seja, até esse ponto, qualquer valor que você pegue ali, você sempre vai achar o mesmo valor de resistência elétrica para nós. Portanto, o item 2 também é verdadeiro.
O 4. No trecho de 600 mA até 800 mA, a relação R igual a V sobre I, ou R igual a U sobre I. Perceba que essa equação que ele deu aqui, ó, se você passar o I multiplicando, você vai ficar V igual a R vezes I. É a famosa equação da URI para nós, né? Ela não pode ser aplicada, pois o resistor não é mais ôhmico, ou seja, não tem resistência constante. Senhores, a gente sempre vai poder aplicar essa relação aqui, desde que a gente tenha diferença de potencial, resistência elétrica e corrente elétrica. Acabou. Indiferente se o resistor é ôhmico ou não ôhmico. Inclusive, para provar o item 1 matematicamente, nós fizemos essa relação, né? Usamos URI para calcular essas resistências aqui. Então, falar que o resistor não é ôhmico significa que ele não respeita a primeira lei de Ohm, tá? Mas a formulinha U igual a R vezes I, a relação existente entre DDP, resistência e corrente elétrica, continua valendo para qualquer tipo de resistor. Portanto, o item 4 está falso, que ele fala que não pode ser aplicado. Ela pode ser aplicada, certo? Item 8. Quando passa pelo resistor, uma corrente de 800 mA, a resistência elétrica do mesmo é 5 ohms. Vamos pegar aí e fazer esse item 8 aqui, ó. U é igual a R vezes I. Aí nós vimos agora que para achar o R é só fazer o U dividido por I. O U que ele quer é para... Não, o I que ele quer é para 800 mA. Vamos colocar aqui, ó, 800 vezes 10 a menos 3 amperes a corrente. E a DDP, quando a corrente é 800 mA, é essa DDP máxima aqui do gráfico para nós, que vale 5 volts. Então a gente percebe aí que o 800 vezes 10 a menos 3 vai dar 0,8, e 5 dividido por 0,8, a gente até fez essa conta, né? Ela vai dar 6,25 ohms para nós, e não 5 ohms, como ele fala aqui. Por isso que o item 8 está falso. O 16. Se o técnico desejar construir um resistor de resistência igual a 5 ohms, faltou ali a unidade, né? Utilizando um fio de níquel cromo, onde o Rho, resistividade, é 1,5 10 a menos 6 ohm vezes metro, com área de seção reta de 1,5 milímetro quadrado, o comprimento desse fio deverá ter 5 metros. Senhores, aqui nós vamos ter que aplicar uma equação que talvez alguns de vocês não se lembrem ainda, né? Mas não aplicar a segunda lei de Ohm, a famosa rola, certo? Então a gente sabe que a resistência elétrica depende da resistividade do material, do comprimento do fio que você está trabalhando e da área de seção transversal. E quem manda nas unidades de medida são exatamente as unidades de medidas desse Rho. Olha lá, a unidade de medida dele, ó, é o ohm vezes metro, ou seja, está tudo no sistema internacional. Então, esta área aqui, nós vamos ter que passar ela para metros quadrados. Então, vamos fazer separado aqui, ó. A área do fio, a área de seção transversal, ele garante para nós que vale 1,5 milímetros quadrados. Só que eu quero passar isso para metro. Então, a dica que eu posso dar para vocês é essa, ó. Pega a tua unidade de medida, para você não ficar decorando, né? E só põe um parênteses deixando o expoente do lado de fora. Tá vendo que o expoente ficou do lado de fora? Continua sendo a mesma coisa, né? Só que agora a gente vai mudar lá dentro. Olha que bacana. Dentro do parênteses, nós temos a unidade de milímetro. Fora dele, todo mundo que está lá dentro está elevado ao quadrado. Passar de milímetro para metro, ou passar de milímetro para metro, é só você lembrar que esse mili, ele vale uma potência de 10 a menos 3. E aí você deixa a unidade metro. Então, passar de milímetro para metro é só multiplicar por 10 a menos 3. Agora a gente vai fazer a distributiva aqui. Então, vamos chegar aqui, essa área vai ficar 1,5. 10 a menos 3 ao quadrado dá 10 a menos 6. E o metro ao quadrado fica metro quadrado. Perdão. Tranquilo? Então, agora, ó, vamos colocar os valores que tem aqui e ver se a resistência vai dar 5 ohms, realmente. Então, eu vou colocar o comprimento é 5 metros, a área nós acabamos de achar em metro quadrado, eu tenho o Rho. Então, vamos ver, ó, a resistência vai ficar o Rho, que vale 1,5 vezes 10 a menos 6, é isso, né? 1,5 vezes 10 a menos 6. O comprimento do fio, que o texto garante ali que vale 5 metros, o texto não, o item 10, 16, né? E a área que nós acabamos de descobrir que vale, na verdade, 1,5 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Aí você percebe que 1,5 10 a menos 6 em cima corta com 1,6 10 a menos 6 embaixo e que, portanto, essa resistência realmente vale 5 ohms. Por isso que o nosso item 16, ele está correto aí, está verdadeiro para nós. Beleza? Então vamos colocar aqui, ó, o item 16, verdadeiro.
E o último, que é o 32, eu coloquei errado, né? O número desse item que nós acabamos de fazer aqui é 16, não 8, perdão. O 8 foi o anterior. E o 32, quando a intensidade da corrente aumenta de 200 mA para 400 mA, a potência dissipada por efeito Joule no referido resistor duplica. Ei, vem cá. Pega para a corrente de 200 mA. Tá vendo que a corrente aqui é 200 mA tem uma DDP de 1 volt? Vamos fazer a potência dele, ó, no item 32. Eu vou fazer a potência aplicando π, lembra? A primeira potência que nós vamos encontrar é a corrente valendo 200 mA vezes a DDP, que vale 1 volt. Nós vamos chegar aqui, a potência vale 0,2 watts. Belezinha? Agora você pega a potência no segundo ponto, que é o de 400 mA. Quando a corrente é 400 mA, perceba que a DDP é 2 volts. Então, vamos fazer aqui, ó. A corrente vale agora 400 mA, porque ela dobrou. E a DDP vale 2 volts. 10 a menos 3 vezes 400 dá 0,4, e 0,4 vezes 2 dá 0,8 watts. Ou seja, perceba que com a dobra da corrente, a potência quadruplica e não duplica, né? Por isso que está errado o item 32 para nós. Ele quer a soma dos itens, 1, 2 dá 3 com 16, isso daqui vai dar 19 para nós. Fechou, meninos? Grande abraço a todos e até mais.